Pois bem, vamos de informação, porque presta só atenção. Nós vamos falar de uma problemática séria, mas graças a Deus a notícia é boa. A população em situação de extrema pobreza no Brasil caiu 40% em 2023, de acordo com o relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades. Mas, apesar da melhora, o cenário no país ainda é grave. Para que a gente possa entender melhor as repercussões disso no país, o que é que pode ter motivado essa queda na estatística que nos refere à extrema pobreza no Brasil, nós vamos conversar então com Eline Silva, que é socióloga e mestre em gestão pública. Eline, muito bem-vinda ao nosso Bom Dia Nacional. Agradeço você ter atendido ao chamado da nossa produção para nos ajudar a esclarecer para quem nos assiste e também a detalhar de forma mais didática o que é que a gente pode entender e compreender a partir desse importante dado que foi divulgado. Eline, para começar, a minha primeira pergunta é, de acordo com a sua análise, o que é que pode ter motivado essa queda de 40% no índice da extrema pobreza no Brasil em 2023? Bom dia. Bom dia a você, a todos os ouvintes, telespectadores. Bem, a gente tem muito o que comemorar, né? Nós temos sim que comemorar porque é de fato uma redução significativa, 40%, né? Nós estamos falando aí de um período que a gente saiu de uma pandemia, né, onde as estruturas econômicas todas foram, de certa forma, reduzidas, né, afetadas diretamente. Então, agora, em 2023, nós temos aí uma queda de 40% no número da extrema pobreza, né? Quando a gente fala em extrema pobreza, são pessoas que vivem, né, para ficar, como você bem pontuou de forma mais didática, são pessoas que vivem menos de até R$209 por mês, né? Então já imaginou uma família viver com esse valor por mês, né? Então, assim, são pessoas que quais os benefícios dessa saída? Claro, melhora, de certa forma, a economia do país, mas a gente tem motivos, né? Um dos principais motivos para esse número expressivo é a distribuição de renda, né, do país, né, a distribuição através de programas sociais, né, e a gente pode falar especificamente do retorno do programa Bolsa Família agora em 2023, né, mas para além disso, né, não é o único responsável por essa melhora. Para além disso, nós tivemos também a valorização do salário mínimo, né? O salário mínimo no Brasil também teve aí a sua valorização, né? E o setor econômico também está em recuperação. Importante a gente falar dessa recuperação, porque, como a senhora bem pontuou, nós saímos de uma pandemia que abalou muito as estruturas econômicas, sobretudo aos mais vulneráveis, que não tinham nem como sequer ir buscar o pão de cada dia, haja vista o imenso perigo que a Covid representava. Agora, Eline, e quais os desafios que a gente ainda encontra? Porque, apesar dessa estatística merecer, claro, ser celebrada, é um índice expressivo de 40% em que a pobreza extrema foi reduzida, mas quais são os maiores desafios para que a gente possa conseguir uma redução ainda maior, na sua análise? Nós falamos de questões que envolvem a sociedade, nós não temos uma fórmula, né, uma receita de bolo. Então, a gente não pode dizer que apenas os programas sociais possam vir a ser os responsáveis por essa extinção da extrema pobreza no Brasil, né? Uma série de fatores, né, que envolvem um conjunto de políticas públicas, né, aliados à progressão e à expansão e o fortalecimento desses programas que são extremamente necessários e importantes, né, que eles trazem aí uma transferência de renda para população que não tem sequer renda nenhuma, então isso é muito importante. A gente também pode falar dos acessos básicos, né? Os acessos a serviços básicos que muitas pessoas não têm, como nas imagens que nós estamos vendo, muitas pessoas em situação de rua, né? Pessoas que, embora tenham ali a moradia, mas é uma moradia precária, onde a gente não tem saneamento básico, onde nós não temos acesso à saúde, à educação, todos esses
fatores, eles contribuem também para a redução da pobreza e da extrema pobreza principalmente, né? Além disso, a gente pode falar também na geração de emprego e renda, né? Além desses programas federais, nós temos também que levar em conta todas essas políticas que acontecem no contexto dos estados, né? Então, os programas de transferência de renda aliado à geração de emprego e renda, né? E essa geração de forma equitativa, que visualize todos os cenários, né? Mulheres, né? Mulheres negras, né? Que houve aí um aumento do número de mulheres negras desempregadas, né? Porém, esse percentual, as mulheres e mulheres especificamente negras, são as mais afetadas, né? Com desemprego, com subemprego, com salários menores. Então, todo esse conjunto de políticas, ele deve ser de forma equitativa para que a gente possa alcançar a todos e a todas, né? Além do combate à desigualdade social de forma geral, porque em 2023, o que é curioso, ao mesmo tempo que saiu mais de 9 milhões de pessoas da extrema pobreza no Brasil, 1% de ricos, extremamente ricos, ele tornou-se ainda mais rico. Então, assim, a desigualdade é algo alarmante no país e a gente precisa conter isso também. Além de uma abordagem multissetorial, como eu destaquei, e, para além disso, avaliar, sistematizar a oferta de políticas públicas de uma forma geral, para que a gente possa ter controle sobre esses dados. Eline, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos que foram certamente muito informativos e didáticos para todos os nossos telespectadores. É sim uma estatística a ser celebrada, mas é claro, tendo o pé no chão para saber que ainda tem muito trabalho a ser feito, mas essa já é uma grande conquista, é uma notícia excelente para a gente começar aqui no nosso Bom Dia. Eline, muito obrigada, mais uma vez, uma imensa satisfação conversar com você. Volte sempre no nosso Bom Dia, combinado? Combinado, bom dia, eu que agradeço o convite. Até mais. Olha só, 6h29, hora certa noroeste. Ajusta aí o seu relógio com oferecimento